que vamos, abre a nossa tela aqui, vamos para nossa próxima questão. A persiana abrindo aí bonitinha. Jansen, é uma questão do Peru. É, galera, questãozinha do Peru. Vamos que vamos, questãozinha olímpica pra gente aqui na tela. Olha que brabona, gente, não tem número na questão, só tem letra, Jansen. Pensa você. Vamos lá. Essa eu não vou dar tempo não, só foi na primeira aquela brincadeira, ok? Meu Deus. Vamos lá. Questão do Peru diz o seguinte. Um arame de comprimento L precisa ser cortado em duas partes, uma das quais servirá para formar uma circunferência e a outra para formar um quadrado. Onde deve-se cortar o arame para que a soma das áreas do círculo e do quadrado formados seja a menor possível? Então, galerinha, uma questão do Peru braba demais. Braba demais. Vamos com calma, não sei se você entendeu a história. Entendeu? Vem aqui comigo que a gente vai entender esse negócio aí. Ele disse que tem um arame, todo mundo sabe o que é um arame. Qual o tamanho do arame? Ele não falou. Ele disse que o comprimento do arame vale L. Ok? E ele vai fazer o quê? Ele vai cortar esse arame em duas partes. Né? Vai cortar o meio? Não, ele vai cortar em duas partes. Não necessariamente no meio. Ele fala assim, ó, uma das quais, né, uma das partes, servirá para formar uma circunferência e a outra para formar um quadrado. Então ele vai pegar um arame, qual o tamanho do arame? L. Ele vai cortar em duas partes. Com uma das partes ele vai fazer uma circunferência e com a outra parte vai fazer um quadrado. Existem infinitas possibilidades da gente cortar esse arame para fazer circunferências e quadrados, concorda comigo? Infinitas. Mas ele não quer qualquer uma. Ele vem com a pergunta dizendo o seguinte, onde deve-se cortar o arame para que a soma das áreas do círculo e do quadrado seja a menor possível? Então ele quer cortar num determinado ponto, um único ponto, que quando ele formar o círculo e o quadrado com aqueles dois pedaços de arame, a área seja a menor possível. E aí eu tenho aquelas opçõezinhas ali marotas para a gente marcar. Não tem número na questão, só tem letra, gente, vamos que vamos. Mas eu vejo quando eu olho para lá que as opções, né, estão em função de L, né, pelo menos a B e C estão e a D também, né, estão em função de L. Só a E está só em função de π. Mas vamos que vamos. Vamos entender a história? Então ele tinha um arame. Jansen, vamos fazer o desenho? Vamos colocar um arame aqui para a galera bonitinho. Qual é o tamanho desse arame? Qual o comprimento dele? L. E aí, ele vai cortar esse arame num ponto. Vamos escolher um ponto para cortar esse arame, Jansen? Posso jogar aqui uma bolinha? Eu vou jogar uma bolinha. Onde ela cair, a gente vai cortar esse arame. Lá vai. Posso jogar? Lá vai. Opa. Lá vai. Oi. O que eu vou ver? Foi. Pronto. Vamos supor que esse ponto aleatório ali seja o ponto que eu vá cortar o meu arame. E aí, obviamente, eu vou dividir o arame em duas partes. Ele fala que com uma delas a gente vai fazer um círculo. Vamos supor que seja aquela primeira ali. Eu vou fazer um círculo. E com a outra a gente vai fazer um quadrado, galera. Então tá aqui, aquela parte de lá, um círculo e a parte de cá um quadrado. O que eu vou fazer aqui, Jansen? Vamos supor que essa parte que a gente fez o círculo ali tenha um comprimento de x. Então eu estou supondo que o comprimento daquela que foi feito o círculo seja x. Lembrando que o total é L. Então vamos lá. Se o comprimento daquela pretinha ali que a gente fez o círculo é x, quanto que vai ser o comprimento do arame que a gente fez o quadrado? Alguém sabe me dizer? Se aquele pedaço lá é x e tudo é L, esse pedacinho rosa vai ser quanto, galera? Alguém sabe me dizer quanto que seria o pedacinho que a gente vai fazer o quadrado? Bom, aí o aluno Coutinho colocou aí, né? L menos x. Miguel também, todo mundo colocando ali L menos x. Exato, gente. Se tudo vale L e o pedaço que a gente vai fazer o círculo vale x, vai sobrar para cá L menos x. Agora foca aqui no tio. Antes da gente começar, porque nessa questão ele fala, né, que ele vai fazer com um arame um círculo, né, e um quadrado. A gente está falando então de comprimento da circunferência e perímetro do quadrado. Mas ele fala também de área, porque ele quer cortar num ponto para que a soma das áreas seja mínima.
Vamos dar uma relembrada aqui nesse conceito comigo. Conceito super importante que eu acho que você já sabe, né? Então ali eu tenho um círculo, o círculo ele tem um raio que a gente vai chamar de Rzinho. Se eu quero calcular o comprimento da circunferência, o que é o comprimento da circunferência? É o comprimento daquela linha branca ali, cortei ali, estiquei, comprimento da circunferência. Tem uma fórmula que você precisa saber, se você não sabe, anota. Comprimento da circunferência é 2π vezes r. Se eu quiser a área do círculo, o espaço que tem ali interno à circunferência, a fórmula da área é bem parecida, mas é diferente. É π vezes r ao quadrado. Comprimento da circunferência, 2πr, área, π vezes r ao quadrado. Da mesma forma, a questão fala também de quadrado. Olha o nosso quadrado se formando, é aquele quadrilátero que possui 4 ângulos internos de 90 graus e 4 lados congruentes. Eu chamei de Lzinho e Lzinho. Se eu quero calcular a área do meu quadrado, né, ela vai ser base vezes altura, lado vezes lado, lado ao quadrado. Se eu quero o perímetro, 4 vezes o lado. Eu vou ter o perímetro do meu quadrado. Ok, uma vez que a gente entende esse conhecimento que a gente precisa para usar na nossa questão, volta para a nossa questãozinha marota aqui. A nossa questão é essa. Então, o que a gente fez ali? A gente cortou o arame de comprimento L em um pedaço que vale x. Aquele pedaço que vale x ali, ele vai formar a circunferência, no meu exemplo ali que eu dei. O comprimento da circunferência não é 2πr que a gente acabou de ver? Só que 2πr vai ser a circunferência formada por aquele arame ali de tamanho x. Então quer dizer que o comprimento dessa circunferência, 2πr, ele equivale ao valor do x. É o mesmo tamanho, porque com aquele pedaço vale x eu fiz a circunferência. Então quer dizer que 2πr é igual a x. Com isso, o que eu vou fazer aqui, galera? Né? Eu vou achar o raio da circunferência em função do x. Por quê? Porque como a gente vai tratar de área nessa questão, eu vou precisar do raio. E aí eu já coloco em função do meu arame lá, que é o comprimento x. Então eu vou ter que o raio vale quanto? Se o x está do lado de cá, eu vou passar o 2π lá para o outro lado. Vai ficar x, o 2π vai para lá dividindo por 2π. Achei o raio em função de π. Agora vamos focar na área, que é a área que importa para a gente. A gente quer que a área seja a mínima possível. A gente viu que a fórmula da área do círculo é πr ao quadrado. Agora que eu tenho raio, eu vou achar a área em função de x. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. A área do círculo vai ser igual a π, que multiplica o raio ao quadrado. Só que o raio vale quanto? X sobre 2π. Então vai ficar x sobre 2π ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui, eu vou ter que a minha área do círculo vai ser igual a π, que multiplica quem? Aplica o quadrado em cima, aplica o quadrado embaixo. Aplica o quadrado em cima, vai dar x ao quadrado. Aplicando embaixo, tem que aplicar tanto no 2 quanto no π, tá? Então, 2 ao quadrado, 4. π ao quadrado. Beleza? Agora dá pra gente simplificar, né, Jansen? Tá vendo ali que tem um π em cima e um π ao quadrado embaixo? Π ao quadrado é π vezes π, né? Eu posso cortar um de baixo com um de cima. Vou cortar o π de cima com um π de baixo, vai ficar só um lá embaixo. Eu vou ter que a área do círculo vai ser igual a quanto, galera? Quem é que sobrou lá em cima? Só o x ao quadrado. Só o x ao quadrado. E quem sobrou lá embaixo? 4π. Achei a área do círculo em função do x, que tem a ver com arame. Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá no quadrado. Eu preciso achar a área daquele quadrado ali, galera, em função do x. Vamos que vamos? Bom, pensa comigo. O pedaço que foi feito quadrado foi aquele pedaço ali que vale L menos x, né? Se aquele pedaço ali eu fiz o quadrado inteiro, cada lado do quadrado vale a quarta parte daquilo ali, né? É como se aquilo ali tivesse desmembrado em 4 pedacinhos de mesma medida, né? Então, o lado do quadrado vai valer o L menos x sobre 4. Já que eu sei agora o lado em função do x, eu vou achar a área em função do x. A área do quadrado não é lado ao quadrado? Então vai ser esse carinha aqui ao quadrado, que é quem? L menos x sobre 4. Então tá aqui, Jansen. Vamos limpar nossa tela agora. Joga esse bagulho pra cá, joga esse pra lá. A gente já tem aqui, gente, a área do quadrado em função do x e a área do círculo também em função do x. Agora é só a gente pensar no que o cara está pedindo aqui nessa questão. Eu quero que você preste bastante atenção, porque tem conhecimento aqui que talvez você ainda não tenha. Você deve estar achando que a questão é impossível, não é, ok? Dá para rolar. Vamos lá. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó.
Ele quer a soma das áreas. Eu já tenho as áreas ali, né? A do quadrado e a do círculo. Eu vou somar as duas agora. Ele quer a soma das áreas do círculo e do quadrado formados para que ela seja o quê? A menor possível. Então vamos somar. Vou chamar a área da soma de S, tá? Vai ser igual a área do quadrado, né? Que é... Vamos já aplicar o quadrado em cima e embaixo, Jansen? Né? Para já desmembrar, né? Porque tem um 4 lá embaixo, tá vendo? Vai ficar 16, né? Então vou ficar L menos X ao quadrado em cima e lá embaixo 16. Mais a área do círculo, que é quanto? X ao quadrado dividido por π. Daí, gente, a gente tem algumas possibilidades de solução para resolver essa questão. Uma delas é com um assunto que a gente chama de função do segundo grau. Né? Na matemática, a gente tem equação do primeiro grau, função do primeiro grau. Equação do segundo grau, função do segundo grau. Eu sei que é função do segundo grau, porque vai estar aparecendo x ao quadrado ali, né? Inclusive vai ser uma função o gráfico dela, né, cujo gráfico vai ser uma concavidade voltada para baixo, que eu estou vendo que vai aparecer coisa negativa ali, né? Beleza? E aí a gente pode usar as técnicas de função de segundo grau para achar máximo e mínimo via y do vértice. Mas não vai ser isso que eu vou usar, não. Eu vou usar um conceito aqui que talvez você que esteja no ensino médio ainda não saiba, mas eu já vou te antecipar mais ou menos o que é o conceito de derivada. Galera, isso é importante demais. Quando você faz essa questão por derivada, você tira a onda. O que é derivada, tio? Que eu vou aprender só lá na faculdade, no cálculo diferencial e integral. Derivada de uma função, ela descreve a taxa de variação instantânea da função em certo ponto. Agora que vem a parte importante, gente, ó. Outra interpretação comum é que a derivada nos dá a inclinação da reta tangente ao gráfico da função em um ponto. De novo, a derivada nos dá o quê? A inclinação da reta tangente ao gráfico da função em um ponto. Você entendeu isso? Fala, não entendi esse negócio não. Não. Não entendeu não? Não. Então a gente vai entender melhor o que é essa tal derivada, ok? Vamos lá, Jansen, vamos entender a nossa derivada. A TV está fora do ar, Jansen. Como é que eu resolvo esse problema, Jansen? A nossa TV está fora do ar. Tem controle remoto aí? Ah, já sei. Peraí, Jansen, não. Essa semana eu baixei um aplicativo aqui, cara, de controle remoto. Já viu os aplicativos que tem de celular? Eu baixei um aplicativo aqui de controle remoto e vamos lá. A gente precisa entender como é que funciona a derivada. Posso soltar aqui, Jansen? Lá vai. Essa é a derivada. Pô, que é isso aí, cara? Desenho do pica-pau, cara. Eu me amarrava em pica-pau. Entendeu? Mas não é isso que eu quero ver, não. Acho que esse negócio tá bugado aqui. Vamos lá, troca de canal. Que é isso aí, cara? Perna longa? Pô, não tá rolando, né? Acho que o meu programa veio bugado, Jansen. Como é que a gente vai entender a derivada com isso? Perna longa não dá. Pelo amor de Deus, cara. Turma do Chaves. I don't believe nisso. Cara, quantos canais tem essa TV? Essa TV pena. Tinha pouco canal, cara, no botão. Né? Vamos ver o próximo aqui. Que isso? Ih, tá no canal errado, Jansen. Tira desse negócio aí, Jansen. Ê, rapaz. Para com isso, meu filho. A gente precisa chegar na derivada. Agora sim apareceu. Gente, isso aqui é que é a derivada. Isso aqui, apareceu o Brasil ali, Jansen? Meu Deus. Pelo amor de Deus, esse controle veio bugadão aqui. Deus me livre. Não entendeu, continua sem entender. Deixa quieto. Gente, isso aqui é a famosa derivada. Você está enxergando ali a derivada surfando, tá vendo ali? A derivada nada mais é, né, do que, né, uma equação que vai me dar a inclinação, né, desse gráfico dela ali, tá vendo esse gráficozinho sambando? Em relação ao eixo x, é isso que está escrito lá, a derivada de uma função, né? Ela dá a inclinação da reta tangente, da reta que toca o gráfico, né, da função em um único ponto. Um negócio interessante, Jansen, você está vendo que esse gráfico possui pontos de máximo e pontos de mínimo, não? Ó, agora, por exemplo, ele está atingindo o ponto de máximo lá, tá vendo? Quando a derivada atinge esse ponto, ela fica paralela ao eixo x, percebeu? Ó, ficou paralela, olha lá, ó. Vai ficar, ó, ficou paralela, ela fica pretinha, tá vendo? Lá embaixo no mínimo agora, ó, vai ficar paralela, vai ficar em pretinho, ó. Ficou paralela. Se a derivada, ela me dá, né,
o ângulo de inclinação em relação ao eixo x, e quando ela toca o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, ela fica paralela, quer dizer que a derivada nesses pontos vale zero. Então, o que a gente vai fazer para resolver essa questão? Já que ele quer a área mínima, eu vou calcular a derivada, que a gente vai aprender ainda, e vou igualar essa derivada a zero. Por quê? Quando ela chega no máximo e no mínimo, ela vale zero, olha lá, vai ficar pretinho o gráfico, ó, ficou pretinho. Agora no mínimo, ó, ponto mínimo lá embaixo vai ficar pretinho, ficou paralelo, ficou pretinho, a derivada vale zero. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos voltar para lá, tira essa TV daqui, que essa TV já me deu problema hoje. Deus me livre. Depois dessa... Deixou o pessoal empolvoroso no chat. Professor, já entendi. Então a gente vai pegar a nossa função, calcular a derivada dela e igualar a zero. Ok. Vamos igualar a zero. Mas como é que calcula a derivada? Existem várias maneiras, gente, da gente calcular a derivada de uma função. Várias. Então, lá no cálculo você vai se preocupar com isso. Aqui a gente vai conhecer só uma regrinha super básica, que é a primeira que a gente aprende quando está estudando o cálculo. Como é que eu calculo a derivada pela regra básica, galera? A derivada de x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. Ok? É tipo assim, ó, tá vendo aquele nzinho que o x está elevado ali? Aí ele vai lá para frente do x, olha na segunda etapa, ele foi lá para frente, e no final eu diminuí uma unidade do expoente. Era n, ficou n menos 1. É sempre assim. Por exemplo, qual a derivada de x elevado a 4? Vai ficar 4x, 4 menos 1, 4x ao cubo. Qual a derivada de x elevado a 9? O 9 vem para frente, 9 vezes x, diminui uma unidade, elevado a 8. Então é sempre assim, o número cai, regra do tombo, né, que o pessoal chama de regra do tombo. O número cai lá na frente, a gente repete aqui e diminui uma unidade lá em cima. Beleza, bora voltar para a nossa questão. Agora vai, Jansen. Agora essa questão marota aí do Peru vai sair. Então vamos lá. Ele quer que a área, a soma das áreas seja mínima. E aí a gente já entendeu que se a gente calcular a derivada dessa função e igualar a zero, a gente vai estar calculando o ponto de mínimo, que é onde o gráfico fica paralelo em relação ao eixo x. Bora lá, galera. Vamos que vamos agora. Vamos calcular a derivada usando aquela regrinha básica. A derivada eu vou chamar de S', tá? Ok? Área linha. Que aí ela já vai me dar a área mínima nesse caso. Ok? Vai ser igual a quanto? Aqui tem um detalhe interessante, Jansen, que é o seguinte. Ali tem um 2, tá vendo? No L menos x elevado ao quadrado, aquele 2 vai lá para frente. Só que nesse caso, pelo fato de ter um negativo lá dentro, tá vendo? Aquilo ali é um produto notável que se você desenvolver e calcular a derivada, né? Ele vai ficar com sinal negativo, tá? Então, aquele 2 vai ali para frente e vai dar o quê, galera? Vai dar menos quem? O 2 foi lá para frente, que multiplica quem? L menos x elevado a quanto? Elevado a 1, que é 2 menos 1. A gente tira uma unidade lá de cima. Ok, né? Show de bola. Vezes L menos x elevado a 1. Sobre 16, vamos repetir o 16 aqui. Mais quanto? Vamos calcular a derivada lá. Ó. Aquele 2 está lá em cima do x, tá vendo, gente? X ao quadrado. Ele vai lá para frente, vai ficar 2, o quê? X elevado a 1. Ok? Dividido por quanto? Por 4π. Jansen, aqui eu já tenho a minha área mínima, contanto que eu iguale isso a zero. Mas antes de igualar a zero, vamos cortar aquele menos 2 ali, né? Vamos cortar o 2 com 16 ali, vai dar 8 ali embaixo. Dá para cortar o 2 aqui com 4 aqui embaixo também. E vamos que vamos. Agora vamos fazer o quê? Vai ficar o quê ali, ó? Vai ficar L menos x em cima e lá embaixo 8. Mais quanto? Aqui em cima só ficou o x e lá embaixo ficou o 2π. Beleza? Ficou 2π ali. Agora eu vou igualar a zero, porque quando eu igualo a zero, eu já vou ter a minha área mínima. Vamos que vamos? Agora é só achar o valor de x aqui. Se eu isolar o valor de x aqui, eu já tenho a minha solução lá. É só correr para o abraço. Bora lá. Vai ficar o seguinte, ó. Como é que eu vou isolar o x? Eu vou deixar esse x sobre 2π desse lado, o outro que está negativo eu vou passar lá para o outro lado. Então vai ficar x sobre 2π é igual a quanto? Vamos passar aquele cara todo lá para o outro lado, L menos x sobre 8, ele vai positivo. Agora é só a gente multiplicar cruzado, 8 vezes x vai dar 8x, vai ser igual a quanto? O 2π multiplica tanto L quanto menos x, tá? Então vai ser 2π vezes L, né? 2π vezes menos x vai dar menos 2πx, ok?
Tá acabando a questão. Vai ficar assim, ó, 8x. Vamos passar esse menos 2πx para o outro lado. Ele vai mais 2πx. Vai ser igual a quanto, galera? 2πl. Agora vamos colocar aquele x em rosinha ali em evidência, galera. Vamos colocar ele em evidência aqui fora. Vai ficar x que multiplica quanto? Para dar 8x vai ser 8, né? 8. E para dar mais 2π, né? Mais 2πx vai ser mais 2π. Show. Isso vai ser igual a quem? 2πl. E agora, para achar o valor de x, basta eu passar aquele cara lá do outro lado dividindo. Eu vou ter que x é igual a quanto, galera? 2πl dividido por quanto? 8 mais 2π. 8 mais 2π. E aí, basta a gente simplificar aqui por 2, né? Em cima e embaixo, nós vamos ter o seguinte, que x é igual a quanto? 2 por 2 vai sumir o 2, vai ficar πl lá em cima. E lá embaixo, o 8 por 2 vai dar 4. E o 2π por 2 vai dar π. Então, a minha resposta vai ser πl sobre 4 mais π. Galera, vamos marcar o nosso gabarito lá na letra Charlie. Muito bem, galera. Muito bem, galera. O Luiz Miguel aí disse que eu quebrei todas as regras do universo, né? Verdade. Cara, o bagulho ficou doido aqui.